Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lição de número 11 das lições bíblicas da classe de jovens, editora CPAD. Tema da lição, uma herança conquistada pela fé. Nós continuamos aqui no livro de Josué e hoje o texto que da base para a nossa lição vai desde o capítulo 12 até o capítulo 19. Aí, as conquistas e a divisão da terra por parte de Josué para as tribos de Israel. Lembrando que o ebdemfoco.com está lançando uma revista para o terceiro trimestre, em virtude da CPAD não lançar uma revista nesse terceiro trimestre. Nós estamos lançando uma revista para esse terceiro trimestre. Nós temos aqui as lições dessa revista, né? A revista será publicada apenas em PDF, será gratuita, apenas os slides e o livro de apoio que serão vendidos, mas serão opcionais, você não necessariamente precisa adquiri-lo, né? Pode usar a revista apenas. No dia 20 de junho, o EBD em Foco irá enviar a versão definitiva. Se você quiser já ter uma prévia do que será o conteúdo da nossa revista, você olha na descrição do vídeo e veja como baixar a revista para que você possa dar uma olhada. Então é isso aí, o ebdemfoco.com está lançando a sua revista no terceiro trimestre e você pode adquiri-la. Lembrando que o ebdemfoco.com também está lançando o livro Os 4 Cs da Educação Cristã. Esse é um livro que está sendo publicado pelo irmão Herberson, né? Ele que é o diretor-geral aqui do ebdemfoco.com, e é um livro muito bacana. O Herberson, além de formado em teologia, né, é graduado em teologia, ele também é professor universitário e tem muitos anos de experiência como educador cristão. E ele, vendo a necessidade que os professores, especialmente, não apenas os professores, mas todos que ministram na igreja, mas especialmente os professores, as dificuldades dessas pessoas que ministram na igreja, ele então elaborou este livro, Os 4 Cs da Educação Cristã. No livro você vai aprender a ministrar uma aula com um rico conteúdo bíblico. Você vai aprender a estudar a lição com mais segurança. Você vai enriquecer a sua aula com o conhecimento das doutrinas e vai cativar seus alunos com uma boa didática. Que, aliás, eu como professor, sei que dos principais motivos de evasão da escola dominical e dos cultos de ensino na igreja é a falta de uma boa didática por quem ensina. É falta de conhecimento, falta de segurança na preparação do conteúdo. Então, o livro Os 4 Cs da Educação Cristã, ele propõe que você seja, assim, um educador cristão de excelência. Você vai melhorar muito ao estudar esse livro. Eu tenho o livro em casa, ganhei o livro, claro, e é um livro excepcional. Então, você acesse o link também na descrição do vídeo e pode comprar, adquirir o livro Os 4 Cs da Educação Cristã, que é fantástico para para você melhorar na sua didática, no conhecimento de doutrina, no conhecimento bíblico e também como preparar o melhor conteúdo bíblico para a sua aula. O texto do dia nos diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 27. O escritor aos Hebreus, aconselhando aos irmãos, nós sabemos que a carta aos Hebreus é uma carta escrita por alguém que está muito preocupado com os irmãos que estão pensando em deixar o cristianismo e retornar ao judaísmo. Então, ele está exortando aos irmãos para reter firme aquela confissão de fé, né? E esperança, porque fiel é o que prometeu. Ou seja, a fé e a esperança dos irmãos tinha que estar baseado nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Isso é muito importante. Às vezes nós não sentimos, às vezes nós não ouvimos, não há revelação, não há sonho, mas nós sabemos, né?
nós sabemos que o nosso Redentor vive, que Ele é fiel, que Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Nós sabemos que um dia seremos arrebatados, nós sabemos que somos amados por Deus, que somos perdoados, que nascemos de novo. Então, o importante, como diz o pastor Josué Martins, mais importante do que ter é saber, nesse sentido, saber que o nosso Redentor vive e que por fim se levantará por sobre essa terra. A síntese: Deus sabe como recompensar a fidelidade de seus servos. Aliás, na revista que nós iremos lançar aqui no terceiro trimestre das lições bíblicas, aqui que o EBD em Foco vai lançar, nós vamos falar sobre o tribunal de Cristo e as recompensas, né? Às vezes a gente teme muito falar sobre recompensas no céu, né? De que Deus vai nos recompensar, porque nós criamos uma imagem de que lá no céu os cristãos viverão aquela vida abstrata, fantasmagórica, sem nenhuma realidade real, né? Redundante, mas essa é a ideia. Mas nós sabemos que não. A Bíblia nos dá bem claro, 1 Coríntios 3, por exemplo, você pode ler o texto, você vai encontrar lá que todos serão recompensados por suas obras. Então, Deus sabe como recompensar a fidelidade de cada um de seus servos. E, aliás, o princípio básico da recompensa que Paulo diz lá em 1 Coríntios, e com certeza é o que o autor está falando aqui, apesar do texto não ter ligação com 1 Coríntios, mas a ideia está dentro da mesma ideia. O que está em foco é justamente a fidelidade, não são os ministérios, não é a longevidade do ministério, não é o alcance do ministério, não é a potencialidade do dom ou da virtude, mas a fidelidade com que se é exercido. Então, Deus sabe como recompensar a fidelidade, a honestidade, a motivação correta dos seus servos na sua obra. Deus sabe. Talvez você tenha trabalhado muito na igreja e você tenha deixado o cargo, ou você tenha mudado de cidade e não tenha ninguém ido lá lhe dar um presente, lhe dar os parabéns. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. A sua recompensa vem do Senhor. Creia que isso vai acontecer no tempo certo. A nossa introdução. Depois da conquista das cidades e reinos, Deus alertou a Josué para que ele fizesse a divisão da terra, tanto a parte já conquistada, como os territórios não conquistados. Josué 13, de 2 a 6. Pois sua missão estava chegando ao fim. Que interessante, né? O tempo começa a passar, né? Nós vamos ver mais na frente no diálogo de Caleb, que provavelmente Josué estava com mais ou menos a mesma idade de Caleb, né? Caleb já estava com 85 anos. Josué provavelmente tem a mesma idade. E ele já está ficando cansado, né? O seu tempo está terminando. Há um tempo para cada um de nós, como diz Eclesiastes capítulo 3. Então Deus diz para Josué: olha, a terra ainda não foi toda conquistada, tudo bem, não foi, mas nós já vamos dividir a terra, porque nós sabemos aonde estão os limites da terra a ser conquistada. Então nós vamos dividir para as tribos que faltam, e essas tribos, Israel, todo mundo junto, ou as tribos separadamente, aquelas que conseguirem, irão conquistando os seus territórios. Então essa foi a ideia aqui. Depois da conquista das cidades-reino, Deus alerta Josué para que fizesse logo a divisão da terra, para que as tribos soubessem onde elas iam ficar e já se preparassem para a conquista. Ao descrever a distribuição da terra, delineando todo o perímetro, Deus demonstrou o cumprimento da promessa feita aos patriarcas e, como consequência, evitou que Israel cobiçasse terras alheias ou fizesse alianças indevidas. Nem mais um fator de importância aqui para a divisão das terras logo, né? Além do fato de que o Josué já estava envelhecendo e ele precisava já descansar e dar o seu lugar a outro, havia uma necessidade, perdão, irmãos, havia uma necessidade de que as tribos soubessem quais seriam os seus territórios para que elas não cobiçassem outras terras e abandonassem o propósito de Deus
de conquistar a terra de Canaã. Outro propósito também é que, assim, uma tribo não tomaria a herança da outra tribo, né? Também desafiou os hebreus a manterem a postura vigilante da guerra sem tirarem a armadura, até que toda a terra fosse possuída, o que aconteceu no auge da monarquia, né? no período dos reinados de Davi e Salomão. Alguns costumam dizer que o reinado de Davi chegou no auge pela força militar, mas o reinado de Salomão pelos acordos políticos. Mas esse foi o auge do reino de Israel. Nós, igualmente, não podemos deixar a vigilância e desprezar a armadura de Deus, como consta no capítulo 6 de Efésios, até que recebamos completa herança na glória. Eu costumo sempre olhar para estes itens da armadura de Deus como os méritos de Cristo, né? Às vezes as pessoas, você vai encontrar por aí uma variedade de estudos sobre o que é o capacete da salvação, o que é a espada do Espírito, o que é a couraça da justiça, o que é o escudo da fé, o que são os lombos cingidos, né? os pés, o evangelho da paz. Olha, tudo isso é muito interessante, mas no geral, a nossa armadura é Cristo. E os itens dessa armadura são os méritos de Cristo. É o seu sangue derramado na cruz do Calvário, é a sua obediência ao Pai, é o seu amor por nós, é o seu sacrifício vicário, é tudo aquilo que Ele fez por nós. Nós precisamos estar revestidos de todas as verdades do Evangelho, de tudo aquilo que Cristo é e tudo aquilo que Ele fez para vencermos o pecado. Primeiro tópico, a divisão do sul de Canaã, que vai aqui do capítulo 13 até o capítulo 15, né? A partilha da terra já conquistada. Josué recebeu a missão de conquistar Canaã e partilhá-la entre as tribos. Os anos foram passando e ele foi envelhecendo. Então o Senhor determinou que fizesse logo a divisão das terras já conquistadas, bem como das partes ainda a serem subjugadas, né? Chegou o momento de Josué fazer isso, porque, como nós já dissemos, ele estava chegando no final do seu ministério. E pelas outras razões que nós encontramos na introdução, né? Evitar que os israelitas desviassem o foco, evitar que eles tomassem a propriedade de outro, né? E houvesse briga ali entre as tribos, o que não deixou de acontecer depois, mas nesse momento era importante que não houvesse, e que cada um começasse a realizar o seu propósito na terra que o Senhor havia dado. É preciso que cada pessoa entenda o tempo certo de começar e de parar, especificamente falando de Josué, e ele sabia que estava chegando o momento dele, né? Ninguém é insubstituível na obra de Deus. Deus nos usa e deve ser um privilégio para todos nós sermos usados na obra do Senhor, mas nós precisamos entender que o reino é maior do que nós somos falíveis e finitos, o reino não. Assim, Josué no arraial em Gilgal começou dividindo os reinos do sul, os quais ficaram com Judá, né? Os reinos do sul ficaram com Judá. Em seguida, distribuiu o território conquistado no norte de Canaã aos filhos de José, Efraim e Manassés, né? Manassés, a outra parte de Manassés, porque a primeira ficou do além do Jordão, que tiveram prioridade em face da primogenitura outorgada a José, né? Como, mais na frente vamos ver isso, né? Mas como José não aparece seu nome, né? Aparece o nome dos filhos, e Levi também, ele não herda terras, ele herda apenas cidades, mas as cidades são dentro de territórios de outras tribos, porque eles teriam uma função de cuidar do templo, então eles não poderiam se prender a outras coisas. Então, nós vemos que Efraim e Manassés, filhos de José, herdam terras como tribos, né? E Manassés, a primeira parte delas, da tribo de Manassés, já está do lado de cá, né? do rio Jordão. Vocês lembram lá de Manassés, Gad e Ruben, que ficaram do outro lado do Jordão. Manassés é só meia tribo e depois ela passa também um pouco para o lado de cá do Jordão, e terras muito grandes aí de Manassés, né? No sul tem Jerusalém, tem Laques, tem Hebron, tem Berseba, são cidades
bastante conhecidas, né? No norte tem Betel, tem Jericó, tem Gerasa, tem Samaria, tem Siquém, tem Jafa, né? São cidades também que em algum momento serão conhecidos no decorrer da história de Israel. A herança de Judá e de Calebe. Judá, porque era poderoso entre os irmãos e dele viria o Salvador, como está em 1 Coríntios 5:2, ficou com a primazia, recebendo os territórios ao sul. E, depois se tornou apenas o reino de Judá, o reino de Israel se concentrou no sul. Dentre os de Judá havia um herói nacional, o velho Calebe, que antes do sorteio pleiteou a herança prometida a ele por Deus no tempo de Moisés, um monte ainda inconquistado. O velho Calebe, assim como Josué, receberam a herança, receberam assim, eles ficaram sabendo aonde seriam as suas heranças antes deles entrarem na terra. Nem Calebe nem Josué entrou no sorteio para receber as terras. As suas terras foram dadas desde a época de Moisés, isso porque eles foram dos 12 espias que estiveram espiando a terra e os únicos que voltaram com um bom relatório. Como eles voltaram com um bom relatório, a sua possessão já foi garantida desde então. É interessante que no texto de Josué 13 e 1, o Senhor diz a Josué que ele está velho, porém todo aquele que serve a Deus na juventude, como Josué e Calebe, não será por ele esquecido na velhice. Deus sempre vai nos guardar e sempre vai nos recompensar. Aliás, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 50 e alguma coisa, não me lembro exatamente aqui, mas Paulo nos exorta a ser firmes e constantes do Senhor, que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Deus sabe, como nós lemos anteriormente a frase, sabe como recompensar os seus servos. Josué já tinha conquistado a cidade de Hebrom, mas não o monte, que era guarnecido pelos filhos de Anak. Olha só. Ao que tudo indica, esse foi o lugar em que a esperança dos 12 espias foi finalmente soterrada ao verem os gigantes. Números capítulo 13, verso 33. Números capítulo 13 ali, você vai ver que Moisés tinha enviado os espias para olhar a terra, conhecer a terra. 12 espias, e 10 deles voltaram totalmente aterrados de medo, porque viram que a terra tinha gigantes, provavelmente ali no Monte Hebrom, na cidade de Hebrom. E esta agora vai ser conquistada por Israel. Assim, o território prometido a Calebe, um dos mais temidos, 45 anos, agora Deus, humilhando os incrédulos, entregava pelas mãos de um idoso de 85 anos. Calebe teria sido sorteado com o monte, sem dúvida, mas ele preferiu fazer o pedido para demonstrar aos outros que o mais importante não era a terra em si, mas a promessa de Deus. Calebe, essa história é muito legal, porque provavelmente o Monte Hebrom era onde os Anaquins estavam. E Calebe, ele foi conquistar, ele foi conquistar o monte aguarnecido por gigantes, para você ver o quão heróico era este herói nacional dos hebreus, o grande Calebe, um homem temente a Deus, que quando viu os gigantes em face do perigo que era quando eles ainda estavam como espias, não desfaleceu o seu coração, mas acreditou que Deus lhes daria a terra por herança. E como prova cabal disso, Hebrom foi dada aos levitas e também se tornou uma cidade de refúgio, Hebrom dentro do reino de Judá, uma cidade muito importante e se tornou inclusive cidade de refúgio. Calebe lutou para consagrá-la, dando ao serviço do Senhor. Aquela que era a cidade intransponível por causa dos seus guardiões, os Anaquins, agora conquistada por Calebe, torna-se um lugar de adoração e também um lugar de refúgio, um lugar de adoração no sentido de que ali, como ela foi consagrada como cidade de refúgio,
o nome de Deus estava sendo glorificado através disso. A herança de Axa. Outro episódio marcante da divisão do sul de Canaã foi o quinhão que coube a Otiniel e Axa, filha de Caleb. Esse fato serve para mostrar que devemos lutar por nossos ideais. Axa foi dada como esposa ao jovem Otiniel. Ele viria a ser juiz em Israel após a morte de Josué. Recebeu como dote uma terra seca. Pois é. A história de Axa e de Otiniel é muito legal. Axa era filha de Caleb, que casou com Otiniel. Otiniel era um jovem que havia recebido essa terra seca, mas depois ele se tornou inclusive juiz em Israel. Ele pleiteou um território que tivesse água, tendo recebido uma terra excelente, que tinha fontes superiores e inferiores, ou seja, brotava água nos montes e das planícies. Ele não se contentou com aquela pobreza que havia ganhado, mas pleiteou algo melhor, alguém com visão, alguém com ambição num sentido bom, né? Porque o que nós não podemos é ter ambições egoístas, mas é justo você querer crescer, você querer ser alguém na vida, desde que você faça isso pelos meios corretos. E Otiniel fez isso pelos meios corretos, pleiteou a terra e a conquistou. Nossas bênçãos espirituais e materiais devem ser buscadas com afinco, né? Nós, às vezes, tememos pedir a Deus, mas é um tanto ignorância da nossa parte quando nós não pedimos a Deus. Às vezes nós pedimos a Deus algumas coisas em situações críticas, mas Deus também é o Deus das coisas pequenas. Pedir a Deus uma noite de sono? Poxa, por que não? Pedir a Deus que a empresa vá bem? Por que não? Pedir a Deus que amanhã você tenha um almoço melhor, um jantar melhor? Por que não? Nós devemos pedir a Deus, somos dependentes de Deus. Ou será que nós imaginamos que alguma coisa das quais temos não proveio de Deus? Se o que temos não proveio de Deus, então não é bênção para nós. Segundo, a divisão do norte de Canaã, para os capítulos 16 e 17, a herança de Josué. Concluída a divisão das terras do sul, Josué dividiu ao norte mais a parte central de Jericó e Ai. Olha só, que eu não falei no início, mas vou falar agora. Essa lição ela vai falar basicamente das conquistas no sentido mais abstrato, né? Porque aqui os capítulos 13 até 19 vai contar como foi feita a divisão, com quem vai ficar as terras, porque nesse período não houve luta, né? Tudo que nós falamos aqui, por exemplo, a conquista de Hebron foi depois, não nesse momento que houve aqui a divisão. As terras foram sendo divididas e eles foram conquistando suas terras, né? Concluída a divisão das terras do sul, Josué dividiu o norte, mais a parte central de Jericó e Ai. Essa coube aos filhos de José, Efraim e Manassés, os quais assumiram os lugares de José e Levi dentre as tribos. Você pode ver no mapa aqui que Manassés acaba sendo uma tribo que herdou muita terra, né? Uma tribo muito grande. Manassés ficou uma metade da tribo do lado do Jordão e passou a outra também para o lado de cá. Já Efraim já é uma terra menor, mas mesmo assim também é uma terra bem grande. Os descendentes de José acharam o pão lançado sobre as águas por seu pai muitos anos antes. Essa expressão lançar o pão sobre as águas, né, tem lá em Eclesiastes, traz aí a ideia de que você plantou ou colheu, ou os filhos colheram, né? Todo o caráter, toda a fidelidade de José, agora os seus filhos estão colhendo. Olha que interessante. Manassés tem um dos territórios maiores de Israel, né? A fidelidade de José levou bênçãos, né? Garantiu bênçãos para os seus descendentes. É importante a gente pensar, quando Paulo diz que tudo que o homem plantar também colherá, se tem uma coisa que o nosso futuro espera, é aquilo que nós plantamos hoje, né? Todo aquele que planta, colhe. E
Às vezes, não apenas nós imediatamente colhemos, mas os nossos filhos também colherão aquilo que plantamos. Nós que somos pais, precisamos entender que nós deixamos legados para os filhos. Nós que somos obreiros, professores, ministrantes na igreja, ensinamos a igreja, precisamos entender que nós deixaremos legados para gerações posteriores, né? E nós precisamos agir agora de forma fiel, de forma honesta, como José, para que os nossos filhos, sejam filhos biológicos ou filhos espirituais, possam achar o pão que nós lançamos na água, ou seja, ter uma herança digna. Nós devemos construir o futuro dos nossos filhos hoje. Metade da tribo de Manassés, além das tribos de Ruben e Gade, receberam antecipadamente sua herança na Transjordânia, a leste do Jordão, território não pertencente a Canaã. Lembra que as campinas de Moabe, né, na Transjordânia, do lado leste do Jordão, eram muito boas para a criação de gado. E estas 2 tribos e meia eram criadores de gado. A passividade dos filhos de José. Então, diferente do espírito aguerrido de Judá, as tribos de Efraim e Manassés preferiram aceitar os problemas. Ou seja, eles começaram a namorar com o pecado. A tribo de Efraim recebeu, por exemplo, dentre as cidades, Gezer como herança, mas não expulsou os cananeus que ali habitavam. Os caras começaram a morar ao lado do pecado. Olha, eu já falei isso em outras lições e vou repetir aqui que é importante. Por que era necessário a expulsão do povo? Não era uma questão de xenofobia, não era uma questão de preconceito. A questão era que era puramente religiosa. Porque se deixa o povo contamina o outro. Lembra que uma maçã podre leva toda a cesta a estragar? Pois é, esse era o contexto. E olha que é interessante. O povo já estava lá arraigado. Os israelitas estão chegando. Eles têm uma mentalidade extremamente frágil ainda. Então, a chance deles influenciar os povos locais ou de eles serem influenciados, havia uma grande diferença. Era muito mais fácil, como de fato foi, que eles fossem influenciados. E eles foram grandemente influenciados pelos pagãos que eles deveriam expulsar e não expulsaram. É importante que a ideia aqui é uma ideia de separação, não de pessoas, mas de religião. Isso é importante, eu costumo sempre dizer isso, e nós temos que ter cuidado com quem nós nos aliançamos. Às vezes, as nossas igrejas fazem eventos nas nossas cidades, em épocas festivas, geralmente aniversário de cidade, e se aliam a qualquer tipo de igreja que tem doutrinas totalmente averso da palavra, averso daquilo que nós acreditamos. Isso pode trazer um problema para a igreja. O que aconteceu com Manassés e Efraim, que não expulsaram os cananeus dos lugares em que eles deveriam habitar. Eles foram habitar e habitaram no meio deles, e depois eles tiveram grandes problemas. A tribo de Manassés, igualmente, teve uma postura passiva diante dos cananeus e não os expeliram, o que mais tarde foi para ambos um laço. Josué 23:13 diz: estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, eles se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor, seu Deus, deu a vocês. Olha que coisa tremenda, profecias já de que esses seriam desarraigados, que tribo após tribo seriam desarraigados da terra, que se só sobraria Judá, por causa tudo da desobediência. Alguém vai dizer assim: Deus então não cumpriu o propósito de dar a terra? Cumpriu. Agora, era necessário que o povo se engajasse também. Mas eles, por sua rebeldia, por sua passividade, por sua negligência, perderam aquilo que havia sido dado por Deus. Não bastasse esse sentimento de passividade para piorar as coisas, foram reclamar contra Josué pela terra recebida.
Eles estavam, na verdade, murmurando contra o Senhor, alegando que era pequena. A terra de Manassés jamais poderia ser pequena. Era um dos maiores territórios de Israel. Mas eles eram, na verdade, vaidosos, né? Eles, como a gente sabe, a divisão foi feita por sorteio, provavelmente por Urim e Tumim, não se sabe, mas foi feito por sorteio. E isso garantia que era Deus que estava agindo. Quando eles questionaram o sorteio a Josué, eles estavam questionando Deus. Olha a petulância desse povo. Nós não podemos cair nesse perigo de achar que podemos questionar Deus. Deus sabe todas as coisas. Nós precisamos estarmos diante de um Deus que sabe todas as coisas, que tem todo o poder. Isso nos traz segurança. Não faz o menor sentido nós nos prostrarmos diante de um Deus que não é capaz de manter a sua palavra, de decidir aquilo que é melhor para o seu povo. Nós precisamos entender, ao contrário dos descendentes de Manassés e Efraim, que questionaram a decisão de Deus, como se Deus não soubesse o que era melhor para eles. Ao que Josué respondeu: se tão grande povo és, sobe ao bosque, corta para ti ali lugar na terra. Ou seja, Josué estava dizendo: se vocês querem conquistar mais terra, conquiste. Expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro e ainda que sejam fortes. Josué está dizendo: vocês são realmente um povo grande. Então o que é que vocês estão esperando? Está todo mundo conquistando a terra. Por que vocês querem que agora eu vá conquistar a terra para vocês? Vocês precisam assumir a responsabilidade de vocês. Vocês já é um povo. Vocês são grandes. Já são adultos. Vocês precisam assumir a responsabilidade de vocês. Nós precisamos assumir nossas responsabilidades. Nós, como jovens, e vai chegando um tempo que não dá mais para depender dos outros, que é preciso assumir as responsabilidades. Deus nos chama para sermos responsáveis pelas nossas vidas, pelo nosso serviço ao Senhor. Deus nos chama para sermos responsáveis e não ficar dependendo dos outros, na sombra dos outros, pro resto da vida. Ou seja, Josué estava dizendo, em outras palavras, não murmurem, mas sejam fortes e corajosos e ampliem os seus marcos territoriais. Como eu já disse, Josué estava dizendo: vá conquistar. Você não é um povo forte, grande? Vá conquistar, assim como os outros estão indo conquistar a terra. Essa também é a ordem de Deus para a igreja nos dias atuais. Conquistem. Conquistem. Existem muitos lugares onde a igreja precisa chegar. Existem muitas periferias onde o crime domina, as drogas dominam, a opressão maligna domina e a igreja não está lá. A igreja precisa ir até esses lugares e conquistá-los para Cristo. A herança de Josué, nosso terceiro ponto do segundo tópico. Terminada a partilha da terra, as 9 tribos e meia foi entregue a Josué. A cidade... Terminada a partilha da terra, as 9 tribos e meia, foi entregue a Josué a cidade de Timnat-Sera, na montanha de Efraim, segundo o mandado do Senhor. A herança de Josué também já havia sido determinada por Deus. Ou seja, a herança de Josué havia sido indicada por Deus da mesma forma que aconteceu com Caleb. Viu? O prêmio de Caleb e Josué, que foram fiéis, que trouxeram relatos otimistas para o povo de Israel, por causa disso eles receberam herança antecipada. Os outros morreram. Josué não herdou uma linda e adornada cidade, porém precisou reedificá-la e só então habitou nela. O que eu acho interessante, ele era o líder. Né? Ele era o líder. Ele poderia simplesmente ter encontrado uma cidade perfeita, maravilhosa, Jerusalém, por exemplo, e tomado para ele, ficado com Jerusalém. Ou outra cidade que também eram belíssimas cidades já prontas. Mas não, ele foi conquistar uma terra que precisava ser consertada. Como grande homem de Deus, ele sabia que aquele era o melhor de Deus para ele. Como um guerreiro acostumado em batalhas e vitórias, não teve medo e assumiu a responsabilidade para reconstruir esta cidade que ele conquistou. Os servos de Deus não são recompensados necessariamente nesta vida por suas atividades em prol do reino. Se assim fosse, Josué teria recebido algo melhor. Né? Eu falei no início que nós estamos estudando, nós estamos preparando a nossa lição do terceiro trimestre, nós vamos falar sobre o tribunal de Cristo e as recompensas, né? Que não é pecado você trabalhar por uma recompensa no céu. A grande questão é qual a motivação,
Qual a motivação que você tem para fazer o que você faz? De outro modo, não é pecado você esperar recompensa no céu. Na verdade, nós precisamos estar preparados para isso, porque, segundo Paulo, as obras de cada um serão passadas pelo fogo. E ali, as obras terão qualidades de ouro, prata e pedras preciosas, madeira, palha e restolho. Ouro, prata e pedras preciosas, estas obras resistirão e receberão galardão. Mas aqueles que foram madeira, palha e feno ou restolho serão queimados. E esse ainda que salvo, ou mesmo que salvo, não receberá nenhum galardão. Então, nós devemos sim trabalhar com excelência, fazer o melhor possível, esperando sempre o galardão no céu. O galardão real, o mais precioso, o mais desejado, não se recebe nesta vida, mas está guardado no céu. Mais uma vez, repito, as pessoas têm sempre uma ideia equivocada de como será o céu. As pessoas geralmente pensam que o céu será realmente de ruas de ouros. Eu acredito que isso é simbólico, né? E muitos pensam que nós estaremos lá como fantasminhas, desencarnados, ouvindo músicas zens e cantando aleluia, 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 glória a Deus o tempo todo. Não, o céu não será assim. O céu será real, nós seremos pessoas reais, ainda que com corpos incorruptíveis, mas seremos reais. Jesus é a primícia dos que dormem. Ou seja, o que significa dizer que Jesus é a primícia dos que dormem? Significa que ele é o primeiro dos que ressuscitou e continua no céu com aquele corpo que ele morreu e ressuscitou. O que aconteceu? O corpo foi glorificado. O apóstolo Paulo diz que assim como ele é, nós também seremos. Ou seja, no sentido de que o corpo nosso também será glorificado, será incorruptível, será transformado. Nós estaremos no céu com corpos, só que o nosso corpo será um corpo preparado para aquele ambiente. Terceiro tópico, a divisão das terras não conquistadas, 18 e 19. Né? O tabernáculo em Siló. Com a divisão das terras, algumas tribos que ficaram ao redor do tabernáculo saíram de Gilgal e com isso Israel armou o tabernáculo em Siló. Né? Josué 18, de 1 a 6. Cidade de Efraim teve o privilégio de ter o tabernáculo ali no seu território. Né? Efraim teve o privilégio de ter o tabernáculo por 300 anos. Até que na época do sacerdócio Eli, a arca foi tomada pelos filisteus. Os efraimitas tiveram esse privilégio. Né? Efraim foi uma tribo, apesar de muito rebelde, também uma tribo de grande destaque dentro de Israel. E um dos destaques foi de que ela teve o privilégio de ter a arca, né, o tabernáculo, por 300 anos no seu território. Josué, depois de criticar as 7 tribos pela negligência em possuir o restante da terra, nomeou uma comissão para dividir o remanescente em 7 partes, as quais seriam sorteadas. Em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Né? Fizeram uma comitiva, né, de 21 pessoas que foram fazer esta divisão. Tudo estava sendo feito às claras, com a total aprovação do Eterno. Sem politicagem, sem trapaças, sem ninguém querendo subornar os juízes e Josué. Tudo porque quem estava fazendo a divisão era o Eterno e não o homem. A herança de cada uma das 7 tribos restantes estava nas mãos do Senhor e nada poderia afastá-la de receber a promessa, a não ser o pecado, né? A desobediência. Quando o homem se afasta de Deus, ele se afasta das suas promessas. Segundo, 7 tribos recebem o título de propriedade da terra. Depois da comissão de 21 pessoas retornarem, Josué sorteou os territórios de Benjamim, Simeão e Dan, os quais ficaram ligados ao sul, né? A parte nobre de Israel. A gente fala assim, a parte nobre de Israel, porque foi a parte que predominou, né? Logo, se eu não estou aqui enganado, no ano de 822, por aí, antes de Cristo, que houve a extinção do norte. E o sul continuou como Judá. Né? Então, nós vemos aí Judá e as terras de Sacá, Zebulon, Neftali e Azer fariam fronteira com a herança de Efraim e Manassés ao norte. Nada lhes tinha sido entregue, mas eles ficaram satisfeitos. Não houve murmuração. Né? Um povo empolgado, um povo que tinha saído do deserto, estava vendo que a terra era terra muito boa
e acreditavam que Deus, que os havia levado até ali, completaria a obra. A fé no cumprimento de todas as promessas de Deus apresenta-se fundamental em qualquer tempo, para que nunca se desista de lutar. Lembrando sempre que aquele que é fiel, aquele que prometeu, aquele que começou a boa obra, melhor dizendo, é fiel para terminá-la. Os descendentes de Dan herdaram uma pequena porção da terra, mas não se acovardaram ou murmuraram. Subiram, conquistaram Lazém, uma cidade a oeste do Monte Hermon, o qual o chamaram de Dan, e ali estabeleceu a sua capital. A tribo de Dan recebeu um território pequeno, mas era um povo muito aguerrido. Eles foram vizinhos dos filisteus, os quais tiveram muitos problemas com um nobre danita chamado Sansão. Era um território pequeno, mas havia heróis. Não importa o tamanho do seu cargo, não importa o tamanho da sua congregação, da sua classe, faça o melhor para a glória de Deus. O cristão, como os demais, devem aprender a transformar dificuldades em oportunidades, crendo sempre na providência divina. Nós nunca devemos achar que a adversidade é o fim, o fim da jornada. A adversidade é sim uma possibilidade de oportunidade. Terceiro, a herança da tribo de Levi. Deus chamou a tribo de Levi para que exercesse o santo sacerdócio, mas nunca lhe prometeu riquezas materiais, apenas disse que ele seria a sua herança. Quando da repartição da terra a leste do rio Jordão, o Senhor distribuiu 48 cidades para os levitas, de maneira que o bom cheiro ministerial foi espalhado em toda Canaã, mas as cidades continuavam sendo de propriedade de cada tribo, respectivamente. Então, os levitas não receberam terras, eles foram morar em cidades dentro dos territórios das outras tribos, sabendo que essas cidades eram deles para morar e ministrar, não eram herança deles, porque pertenciam às outras cidades. É muito interessante notar que aquelas pessoas que estavam com a responsabilidade de cuidar do culto, de conduzir a doutrina, por dizer assim, de ensinar a lei de Deus, as pessoas, eles não tinham outras ocupações, vamos dizer assim, eles não eram guerreiros, porque eles tinham as cidades, eles tinham alguns campos para criar algumas ovelhas, mas eles não tinham a preocupação de serem estadistas, de serem líderes tribais. A preocupação deles era com o templo, com o serviço ao Senhor. Os levitas, portanto, eram peregrinos em terras estranhas. Aliás, esse era o sentimento abrigado no coração de Abraão. O lar deles, como o nosso, é a Canaã celestial. Como o escritor aos Hebreus disse, que o descanso, havia um descanso mais nobre para eles, e há um descanso melhor também para nós no céu. O Senhor garantiu o sustento dos oficiais do templo, fazendo com que eles pudessem se dedicar integralmente à obra do ministério. Isso é importante. Existem muitas críticas hoje quanto ao sustento dos obreiros na igreja, mas isso é bíblico. O que não é bíblico é o enriquecimento dos pastores e apóstolos, entre aspas, que nós vemos por aí, com o suor dos irmãos. Isso não é bíblico. Por mais que eu não goste de fazer essa comparação, mas guardando as devidas proporções, se você comparar os oficiais do culto judaico, que eram os levitas, eles não tinham terras, eles não tinham heranças, a herança dele era o templo. Eles moravam em cidades de outros, eles não tinham propriedades no nome deles, porque eles tinham a responsabilidade de estar cuidando do tabernáculo, especialmente nesse tempo, antes da monarquia estabelecida, que o tabernáculo ainda era móvel, apesar dele ter passado 300 anos em Efraim, mas eles tinham que estar à disposição de Deus para a hora que precisasse levantar o tabernáculo. Ninguém ia dizer, não, eu tenho que cuidar das minhas terras, eu tenho que liderar a minha tribo. Não. Eles são oficiais do tabernáculo, e aonde o tabernáculo estiver, eles também teriam que estar. Olha, como eu disse, eu não gosto de fazer a comparação, mas se formos fazer a comparação, o sacerdócio, se é que existe isso nos dias de hoje, ele está muito desvirtuado. A maioria dos ministros estão interessados em ganho pessoal.
Infelizmente são poucos os pastores, obreiros que estão preocupados realmente com as ovelhas, de cuidar do tabernáculo de Deus. Muitos estão buscando ganhos próprios, e nós estamos vendo que desde o culto judaico Deus proibiu isso, para que o povo não enchesse seu coração de cobiça, não vivesse se prostituindo por causa de coisas mundanas. Hoje, igualmente, o Altíssimo procura pessoas que possam se colocar integralmente, apaixonadamente nas suas mãos para fazer conhecidos os mistérios do Evangelho, sem olhar para trás. Como Jesus diz, aquele que põe a mão sobre o arado não pode olhar para trás. Você não pode se deixar levar pelas coisas desse mundo. Nós não podemos nos deixar levar pelas coisas desse mundo. Nós não podemos servir a dois senhores. Nós precisamos, nós que fomos chamados para o santo ministério, dedicarmos a ele. Ainda que não de tempo integral, porque nem todos estão de tempo integral, mas naquilo que for possível, fazermos todo o nosso melhor para a glória de Deus. Conclusão. Finda a distribuição da terra, há um misto de alegria e frustração, conquista e negligência. Josué concluiu sua trajetória ministerial como um homem feliz, não plenamente realizado, pois ainda havia muita terra a conquistar, mas completamente satisfeito em ter sido instrumento do Senhor na terra. Na vida, nem tudo corre como se planeja, mas é certo que Deus nunca perde o controle dos fatos da história, né? Quem não estava no controle era Josué, mas Deus estava. Josué pode até em certo momento pensar, eu queria ver toda a terra conquistada, mas Deus disse, não precisa, eu verei. Bom, então chegamos ao final da nossa lição, que Deus em Cristo nos abençoe. Até a próxima, paz e bem.